Igreja de Pérgamo. Pérgamo, hoje conhecida por Bergama, foi uma antiga cidade grega, rica e poderosa na Eolia, né? Está localizada a 26 quilômetros da costa do Mar Egeu, em um promontório, né, no lado norte do rio Caicos, né, ao noroeste da moderna cidade de Bergama, tá? Então, essa cidade ainda existe, tá? Só que o nome dela não é Pérgamo, é Bergama, tá? Vamos lá. A referência aqui, irmãos, é Apocalipse, né, no capítulo 2, do versículo 12 ao 17. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, rapidinho, pastor, todas essas igrejas, existia, pastor, um anjo nelas, porque todas as vezes começa assim, né? E o anjo da igreja que está em Pérgamo. Irmãos, esse anjo, tá? No original, anjo, né, significa mensageiro. Então, esse anjo, meu irmão, poderia ser o pastor, poderia ser uma pessoa que Deus estava usando ali, né, para poder transmitir o recado, né? Esse anjo, irmãos, poderia ser, né, o evangelista. Então, anjo significa mensageiro, tá bom? Tá? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Para quando você ler, para você não pensar, peraí, tinha um anjo que pregava ali, não. Anjo significa mensageiro, tá? Existe os anjos, mas também, meu irmão, existe, né, os anjos sem asa. Que no caso pode ser eu, pode ser você pode ser um anjo na vida de alguém, né? Você pode ser um mensageiro na vida de alguém. Em falar em anjo, irmãos, eu sei que para alguns de vocês não dá para vir durante a semana, né? Mas eu estou gravando áudio, estou mandando para vocês, viu? Às vezes, irmão, tem pessoas, às vezes muitos, né? Tá? Eles ficam fissurados com esse negócio de política, né? 24/48, vendo esquerda, vendo direita, vendo não sei o que, vendo aquilo outro. Meu irmão, ninguém tem o poder de abrir a porta do céu para você. Aí pergunta para ela, você ouviu o áudio? Né? Você viu a pregação? Não. Então por isso que às vezes a vida de algumas pessoas está como está por causa disso. Viu, irmãos? Então, é só 1 hora, né, 40 minutos, não sei, para lá o seu tempo e ouça, né, o áudio da pregação da semana, se não dá de você vir, pelo menos para você ficar inteirado que nós estamos estudando e falando aqui durante a semana, né? Até porque, irmãos, eu estou ensinando durante a semana que a sua luta não é contra a sangue nem contra a carne, é contra o mundo espiritual. E essa semana, irmãos, eu vou entrar num assunto aqui que talvez muitos de vocês nunca ouviram e nem sabem o que significa. Essa semana eu vou entrar em Efésios capítulo 6. Até eu estava dizendo para os irmãos, né? Talvez quando começa o áudio lá, né, uma pregação de novo, né? Efésios capítulo 6, né? De novo, Efésios, capítulo de número 6, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa. É assim, ó. Antigamente, coloca ele no 25, ou 26, ou só para ventilar. Porque se desligar todos, aí ele fica abafado, né? Porque aqui dentro é vidro. Coloca no 26, que aí ele fica só ventilando, fazendo um favor. Então, é assim, irmãos. O tempo deu uma mudada, né? É assim, ó. Antigamente, nós tínhamos o hábito, só para me explicar para você aqui, nós tínhamos o hábito assim, né? E nós temos esse hábito ainda. Só que enquanto eu estiver com vocês aqui, nós vamos mudar, meu irmão, né? Enquanto eu estiver com vocês aqui, nós vamos fazer de uma forma diferente. Como assim? Vamos lá. Antigamente, né, ou alguns, eles têm o hábito de fazer assim, ó. Hoje ele fala sobre um assunto, sobre Zaqueu. Aí na sexta fala sobre Noé. E assim vai, né? Então às vezes a gente ouve uma mensagem, ouve uma direção, amém, falou ao nosso coração.
Só que quando, meu irmão, a gente para falar uns 15 dias, ou um mês, ou vários cultos sobre Noé, meu irmão, a gente se aprofunda, a nossa visão abre e a gente aprende mais. Não é que o pastor está sendo repetitivo. Repara o missionário para você ver. Tem vezes, irmão, que o missionário ele fica um mês, ele fica um tempão pregando um versículo só. E cada culto, o versículo, ele tem um entendimento diferente. Então, se você reparar os áudios, nós já estamos já acho, com umas 2 ou 3 semanas falando de Efésios capítulo 6. Mas cada culto é um entendimento, uma visão diferente. Irmão, e por incrível que pareça, tem muita coisa para a gente estudar em Efésios capítulo 6, do versículo 10, né, ao 18. Irmão, mas tem muita coisa. Como por exemplo, essa semana nós vamos aprender sobre anjos caídos e demônios. O porquê que esse bairro, né, pastor, o porquê que o bairro, vamos supor, da minha tia, é um bairro mais tranquilo, e aqui é um bairro, né, mais assim, perigoso. Por que, pastor, que o bairro do meu primo, né, lá é cheio de viciado e o meu bairro não? Mas a gente não pode ficar na porta de casa por apenas somos assaltados. Vou te explicar o porquê disso durante a semana. E vou te ensinar você batalhar e guerrear contra, meu irmão, esses demônios. Tá? Vou te explicar o porquê que isso acontece, tá bom? Tá? Então, fecha parênteses, só para você entender por que às vezes, como por exemplo, né? A gente está estudando nos domingos sobre o Apocalipse, não é? Então, o que a gente está fazendo? A gente está se aprofundando. Aí já pensou, venho, né? Ah, pessoal, vamos falar da igreja de Pérgamo hoje. Aí, né, vou falar do Apocalipse só daqui 3 meses. Não, então a gente já está nos aprofundando. A gente está estudando, nos aprofundando para abrir o nosso entendimento e para nós, irmãos, né, podemos aprofundar e entender no nome de Jesus. Então, enquanto eu estiver com vocês aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. E você vai ver que você vai crescer muito espiritualmente. Você vai crescer muito, irmãos. Como por exemplo, né, esses dias veio o meu coração de eu fazer com vocês aqui o estudo de Daniel, do livro de Daniel. Eu ia fazer, só que aí, né, a gente estava falando de Efésios capítulo 6, mas provavelmente quando terminar a gente vai falar de Daniel. Você vai ver, meu irmão, que nós vamos, né, estudar os 12 capítulos de Daniel, e cada capítulo é um entendimento diferente. Assim como nós estamos estudando na segunda-feira, né, nós estamos falando sobre Neemias, né? Então assim vai, só para você entender no nome de Jesus, tá bom? Fecha parênteses, vamos lá. Isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, versículo 13, conheça as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negares a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comessem, né, dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Todos vocês digam amém. Diga graças a Deus. Então, irmãos, na igreja de Pérgamo, Satanás estava solto lá. Né? Irmãos, os nicolaítas estavam lá dentro, a doutrina de Balaão estava lá dentro, irmãos, ou seja, né, existia um trono de Satanás lá dentro, ou seja, irmãos, o demônio estava solto dentro dessa igreja de Pérgamo. Vamos lá saber o que mais aconteceu lá? Vamos lá, versículo 13 aí, vamos lá. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás o que? Habita. Vamos lá,
a igreja de Pérgamo era conhecida por Jesus. Parem nessa vírgula aí. Irmãos, você viu que todas as vezes a palavra do Senhor Deus diz que Jesus, né, ele conhecia, né, a igreja, ou seja, né, em Éfeso nós vimos que ele passeia dentro da igreja, e aqui nós estamos vendo, né, que ele, irmãos, ele conhece as obras. Então, mais uma vez eu te pergunto, meu irmão, de que forma nós somos conhecidos? De que forma você é conhecido? Né? Quais obras você tem praticado? O que você tem guardado no seu coração? Né? O que você tem feito? Será que nós não estamos sendo como a igreja de Éfeso? Né? Por eu ter chegado no nível, né, abençoado, por estar tudo bem no meu casamento, na minha família, financeiramente, coisa do tipo, eu esfriei, né? Já não participo dos cultos como participava mais, já não oro como orava mais, ou coisa do tipo, né? Aí quando as coisas apertam, eu volto a orar, coisa do tipo. Será que nós não estamos como, né, sendo a igreja de Esmirna, né, irmãos? Nós estamos passando por dias e momentos difíceis, mas nós estamos mantendo a nossa fidelidade, não recuamos, não desistimos, não paralisamos, ou coisa do tipo. Ou será que nós, né, não estamos sendo como a igreja de Pérgamo, né? Ou seja, ele conhece as nossas obras, ele sabe qual é, meu irmão, as nossas obras. Por isso, irmãos, eu digo para você, eu sou falho, você é falho, nós somos falhos. Irmãos, então, tudo aquilo que você pratica, que você faz, que você guarda no seu coração, que contradiz a Bíblia, fala com ele. Eu vi uma frase ontem, até ia dar print para compartilhar com você, mas depois eu falei, não, deixa para lá. Dizia assim, né, que um profissional, ou seja, um psicólogo, irmãos, eu tenho, é meu desejo, é meu sonho fazer psicologia, né? Dizia assim, um psicólogo, ele pode, né, o psicólogo, ele pode ajudar, né, aliviar a culpa, né, mas só Jesus pode tirar ela. Porque é mais ou menos assim, né? A pessoa que já sofreu com depressão, já sofreu com distúrbio e coisas do tipo, que tomou remédio controlado, você sabe melhor do que eu, que, né, você tomava o remédio, você ficava até meio bobo, né? Aí aliviava a dor. Mas quando passava o efeito do remédio, voltava mais forte. Por isso que a pessoa é viciada no remédio. Ou seja, né, o homem, o profissional, ele consegue aliviar a dor. Mas Jesus, ele tira. Então fala com ele, irmão. Ele conhece as suas obras, ele sonda o nosso coração, ele sabe que está sendo guardado no seu coração. Ele é o nosso amigo, irmãos. Reclina, né, a sua cabeça no ombro dele, fala com ele que você tem vivido, que você tem passado, que você tem enfrentado, né, coisa que você não está conseguindo vencer, coisa que você não está conseguindo enfrentar. Chora na presença dele, conversa com ele, né, tenha, irmãos, diálogo com ele, ou seja, com o Espírito Santo, e assim ele vai te ajudar a você vencer, assim ele vai te ajudar. Irmão, você quer ver um bom remédio para a alma? É quando você conversa com o Espírito Santo. É o melhor remédio que tem para a sua alma. Quando você conversa com Deus, quando você abre o coração, né? Ou seja, não tem aquele momento que a gente está apreensivo, que a gente está assim por causa de alguma situação. Aí você, poxa, eu preciso conversar com você, fulano. Preciso conversar com você, Beltrano. Ou às vezes até mesmo comigo, né? Pastor, precisava conversar com o senhor. Aí você fala, estou até mais aliviado. Estou até mais leve, né? Eu precisava conversar, precisava desabafar, precisava do ombro amigo. Nossa, como precisava que você me ligasse, como precisava, né, te mandar um WhatsApp, como precisava falar com você. Então, irmãos, né? Ou seja, a mesma forma com Deus, né? No momento que às vezes você não tiver ninguém para conversar, um amigo espiritual, o pastor não estiver disponível, coisa do tipo, né? Você pode falar com o Espírito Santo, porque ele conhece as nossas obras. Ele sabe o que nós temos vivido, passado e enfrentado, tá? Vamos lá. Porém, aquele lugar estava dominado por Satanás, mas eles sustentavam o nome de Jesus. Para você ver, irmãos, que, né, o demônio estava solto ali. Por mais que aquele lugar não fosse um dos melhores, eles negavam a fé. Nos dias de... né, eles não negavam, a fé nos dias de Antipas, discípulo de João Evangelista, ao qual era servo íntegro e fiel a Jesus. Antipas foi morto por não se voltar à prática da idolatria, né, e sacrifício de ídolos. Para você ver, irmãos, Lúcifer estava solto dentro daquela igreja, né, mas eles não negavam a fé.
A mesma forma, irmão, tem que ser com você também, né? Às vezes, você sabia, irmãos, que existe dentro da igreja, né, pessoas que elas deixam ser usadas pelo inimigo, né? Que às vezes por você não praticar tais coisas, às vezes por você não se levantar contra o pastor, às vezes por você ser uma pessoa fiel ou coisa do tipo, né? Eles vão tentar matar, né, você espiritualmente, ou irá tentar nos matar espiritualmente. Você quer ver um exemplo? Né? Às vezes você é uma pessoa, né, que participa dos cultos, vem no culto durante a semana, vem no domingo, né? E às vezes a pessoa, meu irmão, por ela não participar coisa do tipo, né, você virou piolho de igreja. Você está muito indo na igreja, né? Você está muito, né? Você está indo muito, toma cuidado, coisa do tipo, e assim vai, né? É a hora que ela quer matar o outro espiritualmente, ou coisa do tipo. Numa outra igreja que eu passei, irmãos, tinha uma senhorinha que ela tinha acabado de se converter. Só que ela era bem assim, irmãos, como ela sofreu com depressão, então a gente tinha que saber falar com ela, né? E tinha que saber falar com ela. E ela era recém assim convertida, coisa do tipo. E um dia, irmãos, ela estava passando assim, e uma dona que dizia ser profetisa, foi lá, irmão, quantas vezes essa dona profetizou na minha vida, só que eu repreendia, amarrava, não recebia não. Por quê? Engraçado, irmãos, né, que Deus falava com ela para me dar recado, mas quer dizer que Deus não falava para ela ir na Santa Ceia, não participava da Santa Ceia nem na bala. Então quer dizer que Deus falava para ela, mandar recado para mim, e não falava com ela para ir na ceia. Depois fiquei sabendo que ia em tantos lugares, ia na igreja, né, da igreja da velha religião, ia não sei na onde. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus que, né, o Senhor está comigo, Espírito Santo, porque eu já sabia que ali, enfim. Aí um dia essa dona passando na frente da casa dessa senhora, ela parou, ela falou, foi lá. Irmão, mas falou na cabeça dela, olha, você está muito indo para a igreja, tem que diminuir isso aí para a igreja, você está parecendo piolho de igreja, para servir a Deus não precisa estar tanto assim na igreja. Falou, irmão, mas essa dona chegou chorando lá na igreja, chegou chorando, chegou em pranto, eu não vou vir mais, e coisa do tipo. Aí, não, irmã, senta aqui, deixa eu conversar com a senhora, para a gente não usar palavras pesadas, né? Ela é enviada do Satanás, né? Ela é filha de Belial, né? Não, irmã, não é assim, a irmã ela não está vindo à igreja, a irmã está desviada, olha, só tem que continuar vindo, coisa do tipo. Ah, é, pastor, a gente foi conversando, foi falando, foi coisa do tipo, ou seja, né? Mas existem pessoas assim, irmão, dentro da igreja, que está aí, né? Ou dizem ser cristã e coisa do tipo, irmão, mas quer matar o outro espiritualmente. Porque se não fosse a gente contornar aquela situação, irmãos, aquela outra que dizia ser de Deus ia matar a fé dessa outra irmã. E às vezes, irmão, tem gente que está dentro da igreja. Às vezes tem gente que está dentro da igreja, irmãos, e age dessa forma, age dessa maneira. Irmãos, a gente não pode tirar, a gente não pode expulsar. Só que há momentos que você tem que fazer de surdo, né? Há momentos que você tem que fazer de surdo. Você quer ver uma coisa, irmão, né? Às vezes até mesmo no nosso meio, né? Pastoral, mas no meio de obreiros, às vezes o obreiro quer matar a fé do outro obreiro, né? Em relação aos cultos na sede, né? Em relação a isso, você vê pastores, né? Não, mas você vai lá, não, isso aqui você critica, fala, coisa do tipo, porque ele não faz, ele não quer que a gente venha fazer, porque ele não obedece, ele não quer que a gente venha obedecer, né? E tanto no meio de vocês, quanto no nosso meio, existe esse tipo de coisa. Pessoas que querem matar, né, a fé do outro espiritualmente, né? Assim como queriam, né, assim como matou a fé de muitos naquela igreja de Pérgamo, assim, meu irmão, nos dias de hoje também existe muitas situações como essa também, tá? Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que
comessem do sacrifício, da idolatria e fornicassem. Eu acho que foi sexta-feira, eu falei um pouco sobre Balaão. Ouça o áudio lá, que eu falei um pouco sobre Balaão na sexta. Não me aprofundei, mas eu falei muito sobre Balaão na sexta, tá? Vamos lá. Aquela igreja não negava a sua fé em Cristo, porém ela abrigava aqueles que eram totalmente contra. Havia no meio deles os que incentivavam a fornicação e idolatria. Assim como Jesus disse, né, que o joio e o trigo crescem juntos, naquela igreja acontecia algo parecido. Então, para você ver, meu irmão, que dentro daquela igreja, né, existia a doutrina de Balaão, né, ou seja, né, que levava eles a comessem do sacrifício, né, e fornicassem, ou seja, que fizessem coisas erradas. O ensinamento de Balaão existia dentro daquela igreja. Irmão, misericórdia, essa igreja era uma igreja problemática, né? Era uma igreja problemática. Só que, meu irmão, é o seguinte: Jesus disse, né, que o trigo, né, o joio cresceria junto com o trigo, né? Ou seja, o joio ele cresceria junto, né, com o trigo. E o trigo, né, só que o joio, ele seria separado. Um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem sobre o trigo, que depois eu vou ensinar melhor para vocês, irmão, né? É mais ou menos assim. Como eles sabem o que é o trigo, o que é o joio, se parece, né? Eles pegam na mão o trigo, né? Aí se eles esfarelam assim, meu irmão, as sementes do trigo tem que sair na mão. E do joio, quando esfarela, não tem fruto. Então eles sabem o que é joio e o que é trigo quando eles pegam na mão, esfarela na sua mão ou coisa do tipo. Aí eles vão saber, né? O trigo dá fruto, o joio não. Aí eles cortam e tiram o joio, tá? Depois nós vamos estudar e falar mais sobre isso. Então, irmãos, é mais ou menos assim. Pastor, mas como que pode, né? Eles abrigavam aquelas pessoas dentro da igreja. Aquelas pessoas estavam, pastor, no meio deles. Sim, estavam no meio. Eles abrigavam ali. Por quê? Irmãos, a igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. E quem disse, meu irmão, que removeria o trigo? O próprio Senhor Jesus. E outra coisa, né? Quer ver, ó, o versículo de número... Eu tinha visto aqui, eu esqueci de marcar aqui. O versículo de número lá em cima, né? Os versículos em negrito. Deixa eu ver aqui. Esqueci de marcar aqui, irmão. Vamos ler do versículo 12 novamente lá. Quando chegar aqui onde eu quero, eu falo com você. Eu estou com a caneta na mão, esqueci de marcar aqui. Vamos lá. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto. Olha só. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negas a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, meu irmão, funciona assim, né? Ele sabe a obra de cada um, e ele sabe, irmão, quem está sendo joio, quem está sendo trigo. Pastor, quer dizer então que eu que estou vivendo em pecado, eu estou sendo joio? Não. Porque a Bíblia diz que todos nós, irmãos, estamos em pecado. Só que, se eu não me engano, foi Billy Graham que ele disse assim, ó. Nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, né? Talvez você está vivendo em pecado, você está praticando algo, mas você está buscando força em Deus para você deixar isso. Então você não é o joio. O joio, meu irmão, é aquela pessoa que ela sabe que está errada, ela sabe que está fazendo errado, ela continua fazendo errado, não busca força em Deus para deixar o que é errado e ainda quer contaminar os outros, né, com o errado. Tá? Então vamos lá, 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, né, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e fornicasse. Olha só, 15.
Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Isso, versículo 16, achei. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada, o que? Da minha boca. 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá, parei. Quem disse, meu irmão, para se arrepender, e quem disse que breve viria a ti e batalharia contra eles? Quem disse? Quem disse, irmão Adilson? Foi o pastor que disse isso. Hã? Foi o bispo, o apóstolo, foi o obreiro que disse isso, sim ou não? Quem disse isso, irmãos? O próprio Senhor Jesus. Então, meu irmão, quem tem que tirar alguém é o Senhor Jesus. Irmãos, eu carrego isso comigo. Eu não posso expulsar, eu não posso tirar. Quem tira é ele, a igreja é dele. Irmãos, eu já passei por igrejas, né? Eu não vou elogiar muito aqui, porque senão depois, né, enfim. Mas aqui eu estou vivendo um rio de paz. Em relação aos obreiros, em relação àqueles que fazem a obra com a gente. Mas eu já passei em igreja, irmãos, que aqueles que faziam a obra, era o Satanás, era eles que faziam o terror no meio dos membros, no meio de todo mundo, e coisa do tipo, né? Em vez dos membros dar problema, era aqueles que faziam a obra. Aí vinha, né, ô pastor, por que o senhor não tira? Ô pastor, porque se eu não, a não ser se estiver verdadeiramente em pecado, coisa do tipo, né? Mas fora isso, irmão, né? Porque se eu não tira, pastor, porque isso? Não, a igreja não é minha, a igreja é Deus, vamos orar. Se foi Deus que colocou ele lá, né? Se realmente for para ele sair, quem vai tirar é Deus. E daqui um dia, irmão, a pessoa, pastor, eu queria falar com o senhor que, né? E por dentro a gente, né? A gente sorrindo, né? Eita, Jesus amado. Mas enfim. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Então é melhor você ser um bom membro que ser, né, um péssimo obreiro, péssimo pastor, né, um péssimo evangelista. Você senta, amém? Fica aí, coisa do tipo. Ou seja, a igreja é dele. Quem vai tirar é ele. Né? A mesma coisa em relação aos membros, irmão. Né? Eu já tive problema com membros. Então quem tira, quem remove é ele, a igreja não é minha, eu não posso expulsar, eu não posso tirar, eu não posso coisa do tipo, né? Vamos ler o versículo 16 de novo aí, ó. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a minha espada, né? Com a espada da minha boca. Então, meu irmão, quem vai... Misericórdia, irmão, que versículo, hein? Quem vai batalhar, quem vai lutar contra essas pessoas, irmão, que estão causando, né? Quem tira o joio é Deus. Quem vai lutar contra essas pessoas, né? Quem vai batalhar contra essas pessoas que está, meu irmão, causando, né, divisões, confusões ou coisa do tipo, que nós vamos falar dos nicolaítas, né? Os nicolaítas, eles queriam implantar heresia dentro da igreja, como nós vimos lá em Éfeso, né? Eles queriam implantar heresia, eles queriam implantar engano dentro da igreja de Cristo. Irmão, já pensou a gente, né? A gente achar que está batalhando contra o pastor, contra o irmão, né? Contra o obreiro, mas na verdade a gente está batalhando contra Jesus. Misericórdia. Tem uma igreja, eu não sei qual delas, eu não me lembro agora, mas tem uma igreja que Jesus disse que viria e jogaria ele na cama. Ele é amor, mas é justiça também, irmão. Toma cuidado, às vezes, né? Isso serve para mim também. Nós devemos tomar cuidado. Às vezes a gente acha que está se levantando contra o pastor. Às vezes eu acho que estou me levantando contra a liderança. Às vezes eu acho que estou me levantando contra o irmão. Mas às vezes, irmãos, eu estou batalhando contra Jesus. Eu disse isso aqui sexta-feira. Vamos lá. Se mexer, irmão Jair, se alguém mexer com as filhas do Senhor, se mexer com os filhos do Senhor, não está mexendo com o senhor também? Hã? Vocês estão aqui, né? Irmã Viviane, se mexerem com a sobrinha da senhora, né? O bicho pega, né? Está mexendo com a senhora também, não está? Né? Os irmãos que estão aqui, né? Irmão Cleomar, os irmãos, né? Se mexer com vocês, não está mexendo com... perdão, se mexer com o filho de vocês, não está mexendo com vocês também? Sim ou não? Quem é que é filho de Deus, diga amém. Então fique em paz, irmão, que ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo, meu irmão. Ele está vendo quem está se levantando contra você, contra a sua pessoa. Ele está vendo quem está te apunhalando pelas costas. Ele está vendo nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A sua vida está na mão dele. Eu aprendi isso com o pastor Carlos Soares, irmão. Se, meu Deus, a minha vida está nas suas mãos. Então, se a minha vida está nas suas mãos, o que o homem tentar fazer contra mim, não vai prosperar.
Por quê? Porque a minha vida está na sua mão. O homem não pode fazer contra mim aquilo que não sei da vontade do Senhor. Então a mesma coisa tem que ser com você. Você tem que fazer essa oração. Meu Deus, a minha vida está em suas mãos. Então o homem não pode fazer nada contra mim que não seja da tua vontade. Por quê? Porque a sua vida está nas mãos deles, irmão. Amém? Então, nessa igreja, irmãos, o Satanás estava solto, mas eles não podiam fazer nada contra o povo de Deus, né? E nem o povo de Deus também fez nada, eles só podiam orar. Por quê? Quem remove, quem batalha é Deus. Como por exemplo, né? Esse povo aí, irmãos, que está se levantando contra a igreja, que está falando contra a Bíblia, agora eu já estou falando da porta da igreja para fora, tá? Creio que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Não posso entrar muito em detalhes, mas, né, esse povo que está se levantando contra a igreja, esse povo que está dizendo que se ganhar, vai se levantar contra, né, os pastores, contra a igreja, né? Esse povo, artistas, pessoas famosas, irmãos, eles estão batalhando contra, eles estão batalhando, irmãos, contra Jesus. Não contra você, não contra eu, não contra nós. Eles estão batalhando contra Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eles nem sabem, irmãos, a furada que eles estão entrando em fazer isso. Eles nem sabem, irmão, o que eles estão fazendo. Então, irmãos, né, está se levantando contra ele, tá bom? Muito pesado esse versículo, né? Vamos ler de novo. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então Jesus ainda dá tempo para essas pessoas se arrepender, né? Parar com essas conversinhas fiadas, parar com a divisão, parar em tentar aplicar heresia dentro, irmão, da igreja, né? Parar com isso, né? E coisa do tipo, né? Ou seja, Jesus ainda dá tempo para ele se arrepender, mas não se arrependeu, então ele virá e batalhará, lutará contra essa pessoa, né? Outro versículo que fala, né, que Jesus batalhou, depois nós vamos estudar isso aí a fundo, irmãos, né? É no tocante de orgulho, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele é a oposição, né? Ele é a resistência do orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então aprenda a ser uma pessoa humilde, irmão. Não seja orgulhoso não, tá? Se você for uma pessoa orgulhosa, o próprio Jesus, ele batalhará, lutará contra você, tá? Mas depois nós vamos estudar a fundo sobre isso aí também, no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vira sua folha, né, pra gente caminhar para finalizar. Vamos lá. Isso, versículo 15 agora aí. Vamos lá, versículo 15. Vamos lá, assim tens também os que negam a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Assim também eles tinham no meio deles aqueles que seguiam as obras satânicas dos nicolaítas, que já foi citado no estudo da igreja de Éfeso. Porém, ao contrário de Éfeso, que odiava as obras deles, nicolaítas, a igreja de Pérgamo tinha alguns deles em seu meio. Os nicolaítas implantavam heresias no meio da igreja, ignorando completamente o fato do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, sendo assim induzindo o povo a praticar imoralidade sexual, como Balaão fez com Israel. Então, irmãos, né, os nicolaítas, misericórdia, irmão, lá dentro tinha os nicolaítas, lá dentro Satanás estava solto, lá dentro tinha os que praticavam a obra, né, os ensinos de Balaão, irmão, mas mesmo assim, dentro dessa bagunça, dentro do inferno, irmão, existiam aqueles que não negaram a sua fé. Pastor, mas a maioria está fazendo isso. Isso aqui não tem nada a ver, Beltrano fez, Cicrano fez, o pastor fez, mas você é piolho para ir na cabeça dos outros, irmão? Eu, quando o pastor estava lá em Rondonópolis, quando o pastor foi me trazer para cá, né, aí ele conversando com a minha cunhada, coisa do tipo, enfim, irmãos, o que teve de problema de pastor lá, irmãos, em Rondonópolis, né, problema no casamento, separação, coisa do tipo, né, aí o pastor pegou e elogiou o nosso trabalho, falou, ó, o seu marido, né, perdão, o seu cunhado, e falou mais o outro lá, né, olha, não tiveram problema, coisa do tipo, né, pelo contrário, foram fiel e tal, assim, assado, tal, e trouxe a gente, colocou a gente em outra igreja aqui, ou seja, nos elogiou. Então, irmão, estava essa bagunça lá, irmãos, tinha igreja gigante lá, para você ter ideia, como é citar o nome, mas tem uma igreja muito grande lá, irmão, muito grande mesmo lá em Rondonópolis, é grande mesmo, de mais de 700, 800 pessoas no culto de domingo, e lá teve esse problema também, na nossa igreja teve esse problema também,
né? Aí eu tive que subir no altar e durante um dia explicar para os irmãos, falar, olha irmãos, não é porque, né, a liderança, né, ou um pastor, o pastor vai para o inferno também, né, está separando, tendo problema no seu casamento, que porque senão, irmão, tem pessoas que, né, ela é Maria, vai casar. Não, peraí, né, ela só espera um pretexto, né, ela já está querendo, né, sair fora, né, então ela só espera um pretexto. É que nem eu estou falando com você de obreiro, né, irmãos, eu sempre digo isso para quem trabalha comigo. Na escola que você estudou, eu já fui expulso, ó. Por quê? Porque às vezes, irmão, tem gente que quer sair, aí ele não sai. Aí ele fica, irmãos, né, fazendo picuinha, coisa do tipo, para me tirar. E se eu tiro, né, mas ele já queria sair. Foi o pastor que me tirou, foi o pastor que me expulsou. Irmão, por mim, você vai ficar fazendo inferno aí, porque a igreja não é minha, né? Irmãos, nós já passamos muito disso, né? Então, mesma coisa em relação a membro e coisa do tipo. Às vezes a gente tem que engolir coisa da seca. Aí eu disse para ele, falei, olha, não é porque os pastores estão separando, não é porque os líderes estão que você vai separar também, né? Porque senão, meu irmão, daqui a pouco os argumentos, não, pastor, não, por quê? Se o pastor tal separou, se o pastor líder da igreja tal separou e casou de novo, por que eu não posso separar e casar de novo? Então, subi no altar, expliquei, falei e coisa do tipo, né? A mesma coisa, um tempo atrás tinha um grande cantor gospel, né? Que ele já estava com mais de 7 meses em depressão. E os jovens tudo gostam de ouvir ele, né? Aí eu também falei, olha pessoal, eu estou vendo que o cantor X, né, está com depressão. Não é porque ele está com depressão, porque às vezes tem pessoa que é assim, irmão, né? Ela não está sentindo dor. Aí porque, né, o Jair está sentindo dor, estou sentindo dor também. Né? Ou seja, aí porque, né, o Creomar está desanimado, daqui a pouco eu estou desanimado também. Ou seja, tem pessoas que não têm opinião própria. Aí eu subi e falei, olha pessoal, não é porque ele está dizendo que está com depressão, ou coisa do tipo, que você vai cair em depressão, porque tem pessoa que diz, ai pastor, não, mas porque se o cantor X está com depressão, por que eu não posso estar com depressão também? Não, você tem que vencer isso aí. Não pastor, porque se fulano separou, por que eu não posso separar? Não, meu irmão, busca vencer isso aí, né? As pessoas, elas buscam, irmãos, usar pretextos para poder, né, para poder argumentar o seu erro, ou coisa do tipo. Quem está entendendo, diga amém. Mas o dia, irmão, da prestação de contas, ela será individual. Ou seja, quem anda na cabeça dos outros é piolho ou coisa do tipo. Não é porque, né, fulano está fazendo isso que eu vou fazer também. Não é porque Beltrano está fazendo isso que eu vou fazer também. Não é porque a maioria está fazendo isso que eu vou fazer. Irmão, você foi chamado para fazer a diferença. Né? O Senhor Jesus, ele falou do sal. Se o sal ele for insípido, ele não serve para nada, né? Se o sal não tiver sabor, ele não serve para nada, ele serve para ser jogado fora, né? Ou seja, o sal ele serve para dar diferença na comida, né? Se você coloca pouco, dá diferença. Se você coloca muito, dá diferença. Então você tem que saber colocar, né? Ou seja, então a mesma coisa, você foi chamado para ser o sal. Então se você, meu irmão, não buscar fazer a diferença, né? Posso falar, irmão, sim ou não? Posso usar o termo da Bíblia, sim ou não? Então vamos lá, né? Se você, irmãos, não fazer a diferença, você não presta para nada. Nem para ser cristão você presta. Ou eu, ou nós. Se eu, meu irmão, não fazer a diferença aqui, eu tenho que rasgar minha carteirinha de pastor e ir embora. Você foi chamado para fazer a diferença. Você é o sal da terra, meu irmão, no nome de Jesus. Se for para ser como todos meu irmão, então, né? Vamos embora para casa assistir, como que chama aquele programa que passa de manhã lá de carro, na Plim Plim lá, esqueci o nome, Autosport, né? Vamos embora assistir Fórmula 1, vamos embora assistir Autosport, né? Vamos embora pro sítio, vamos embora pescar, né, irmão Jair? Vamos embora então. Ué, por que você vai estar aqui? Porque eu vou estar aqui só fazendo palestra, você vai estar aqui só esquentando o banco da igreja. Você foi chamado para fazer a diferença, irmão. Você foi chamado não é para ser igual a todo mundo. Já estudamos aqui, meu irmão, né, a parábola das 10 virgens, né? Por que 5 subiu, por que 5 ficou? Representa a igreja, metade vai subir, metade vai ficar. 5 foram prudentes e 5 foram imprudentes. Ou seja, meu irmão, então eu e você, nós precisamos entender isso, irmão, né? Aquele povo estava induzindo, né, a prática da imoralidade sexual e coisa do tipo, né? E assim vai. Ou seja, né? Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu não vou falar onde né?
eu não corto meu pescoço, mas não falo onde é. Mas tem um lugar, né, que diz que tem uma igreja, diz que é uma igreja cristã, que as pessoas se reúnem lá, né, assiste a pregação e quando termina, meu irmão, o culto, eles vão para uma casa, né, ingerir bebidas, cigarros, e lá tem até orgias. Um se deitando com a mulher do outro, coisa do tipo. E lá é ó. Então por isso, irmão, eu prefiro ficar com um pouquinho, mais pregando a verdade, mais povoar o céu, do que às vezes minha igreja está cheia, eu enganando, e eu e as pessoas tudo pro lago de fogo. Por isso eu prefiro, irmão, às vezes alguns me acham duro, às vezes alguns me acham, mas, irmãos, eu preciso pregar o que é. Não, eu não vou falar isso aqui, porque senão eu vou chatear o Jair. Eu não vou falar isso aqui, porque não, meu irmão, se Deus mandar, eu vou falar. Né? Se ele mandar, se não mandar também eu não vou falar, porque já é carne. Né? Se for carne, eu vou chatear você. Se for espírito, não. Tá? Então, ou seja, né? Aí talvez algum pastor diz para mim onde é que eu vou lá. Tá amarrado, mano, em nome de Jesus. Não diz pra mim, pastor, onde é que eu vou? Repita assim comigo, diga, tá amarrado. E é bem pertinho de vocês, viu, irmão? Onde é, pastor? Deu um branco na minha cabeça. Né? Vamos lá. Eu não sei o nome da rua mesmo, então eu não estou mentindo. 16, vamos lá. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Misericórdia, irmão. Jesus está vendo tudo e quem vai batalhar, quem vai bater de frente, quem vai tirar, quem vai remover, quem vai fazer é Ele, tá? Então vamos lá, no nome do Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus estava aconselhando que ele se arrependesse, pois em breve, né, ele estaria com eles. E ele iria purificar aquela igreja, batalhando contra os nicolaítas e os demais que implantavam heresias. Jesus queria purificar aquela igreja do pecado, dos maus exemplos, mas eles precisavam se arrepender a tempo. O mesmo conselho de Jesus nos dá hoje: arrepende-se, por logo virei a ti, tá bom? Repita assim comigo, diga, ele é amor, mas é justiça também. Então, irmão, se tiver de se arrepender, peça força para ele, para vocês. O que é arrependimento? É você confessar e deixar, tá? Eu sei que tem coisa que não dá para deixar do dia para a noite, mas eu já expliquei para você, né, o que ele quis dizer em relação a isso aqui. Ele está dizendo para aqueles que praticavam essas obras, nicolaítas, né, para aqueles que praticavam as obras de Balaão, por fornicadores, para aqueles que estavam implantando heresias e coisa do tipo, tá? Então, irmãos, ele disse para eles, se arrepende. Se você não se arrepender, eu vou vir, vou batalhar contra vocês, eu vou lutar contra vocês, viu? Ou coisa do tipo. É mais ou menos assim, irmãos. É mais ou menos assim. Paulo disse que nós devemos nos examinar. Porque se eu sou, é pesado isso que eu vou dizer, irmãos. Vamos lá. Porque se eu sou uma pessoa que pratica esse tipo de coisa dentro da igreja, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, irmão, porque eu vou explicar o que estou dizendo aqui. Se eu sou uma pessoa que quer implantar heresia, me levanto contra o pastor, me levanto contra o irmão, porque você sabia, irmãos, que não tem nenhuma diferença de você para mim? A única diferença é que eu estou aqui e você está aí. Mas às vezes tem gente que está sentado aí que ora mais do que eu, que ora mais que os obreiros, que estuda mais que os obreiros. Lá no Jardim Paula tinha um monte, irmão. Lá eu tinha que me desdobrar. Tanto na pregação e tanto na oração, porque o pastor Carlos Soares disse que se o membro ele ora mais que o obreiro tinha que sentar e o membro está no lugar do obreiro. Se o membro ele estuda mais, ora mais que o pastor tinha que sentar e esse membro tinha que estar no lugar do pastor. Lá eu tinha que me desdobrar, irmão. Mas vamos lá. Então, irmãos, né? Às vezes a pessoa está doente, enfrentando coisa no casamento. Às vezes a pessoa, irmãos, ela está perturbada,
enfrentando dificuldade financeira e coisa do tipo. E às vezes a pessoa está orando, está jejuando, está vindo nos cultos. Só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Creio eu que ninguém aqui esteja fazendo isso aqui que nós lemos hoje. Plantando heresia, se levantando contra o irmão, se levantando contra, né, a igreja. Às vezes pode ser o pastor que está se levantando contra o irmão, que é homem de Deus, né? Eu estou incluso isso aqui também, né? Praticando essas coisas. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Você vai orar, vai fazer vigília de oração. A pessoa vai jejuar, vai orar, e ela não vai ser curada, não vai ser liberta, não vai ser livre. Por quê? Porque quem está batalhando com ela é o próprio Jesus. Ela só será curada, livre, liberta, e as finanças dela vai romper no dia que ela se arrepender. Como eu disse, eu não estou generalizando, tá? Ô pastor, eu estou sofrendo uma enfermidade nesse momento. Não, irmão, não estou generalizando. Quem está entendendo, diga amém. Repito mais uma vez, não estou generalizando. Às vezes o seu caso pode ser que você come mal, às vezes o seu caso pode ser, né, um caso que você tem que usar a sua fé para você ser curado. Mas eu estou dizendo, meu irmão, no caso das pessoas que têm se envolvido e metido nesse meio aqui dentro da igreja de Cristo. Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então, muitas das vezes a pessoa não alcançou a cura, libertação, transformação ou coisa do tipo, porque ela tem praticado isso. Ela só será livre disso aí no dia que ela se arrepender. Ela vai ser livre, tá bom? E talvez outros casos, pode ser às vezes por falta de sabedoria, né? Pode ser porque come mal, pode ser porque, né? E assim, envolve inúmeras situações ou coisa do tipo, tá bom? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, examine-se a si mesmo. Como Jesus disse para a igreja de Éfeso, né? Lembre aonde você caiu, lembre aonde tudo isso começou e se levanta de novo. Pastor, isso começou no dia que o pastor ele me humilhou. Isso começou no dia, pastor, que o pastor me disse umas coisas. No dia que o irmão me disse umas coisas. No dia que o obreiro me disse uma coisa. No dia que aconteceu isso, aconteceu aquilo. No dia que aconteceu assado, pastor, esfriei, me levantei. Para mim, esses pastor, tudo isso. Para mim, esses irmãos, tudo isso. Eu tenho raiva de crente, coisa do tipo, e assim, assado. Então, foi o dia, meu irmão, que a pessoa deixou essas coisas entrar. Enquanto ela não se arrepender, deixar de praticar, fazer isso aí, meu irmão, a vida dela vai andar só de mal a pior. Quem está entendendo, diga-me. Um dia, para a gente finalizar, né, uma pessoa saiu lá da sede, irmãos, e ela estava trucidando, mas falando cada coisa do pastor Carlos Soares no áudio. Irmão, eu fiquei mal ouvindo aquilo. Eu pedi para Deus misericórdia pela vida dela. E ela ainda continua, irmãos, né? Irmão, se vocês verem como está a vida dessa mulher. Irmão, se vocês verem como está a vida dessa mulher, está indo só. Enquanto ela não se arrepender, não parar com isso, a vida dela não vai ser como era antes. Então a mesma coisa com você é comigo. Então toma cuidado, irmãos, tá? Com as heresias, com os ensinamentos fora da Bíblia. Por isso que eu gosto de pregar a Bíblia e mostrar para você a referência bíblica, tá? Cuidado com os ensinamentos de Balaão. Cuidado com o ensinamento dos nicolaítas. Cuidado com Lúcifer, porque ele está solto, ele está dentro da igreja. Irmão, né? Ele está solto, toma cuidado com ele. Irmãos, tá? Ou seja, não negue a sua fé e continue firme e vão para cima no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então se coloca de pé, vamos fazer a nossa oração. E os amigos de casa, Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Aí diz